Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui com Alagoas Cursos, né? Eu sou o professor Ayrton Melo, de História. A gente vai estar tratando hoje de História de Alagoas, um assunto muito bom, né? Um assunto que a gente vai ter domínio do conteúdo, né? E é um conteúdo que, quer queira ou quer não, devido à situação da própria produção acadêmica em Alagoas, ele oferece um certo benefício, né? A gente sabe a parte mais restrita que cai em provas, então a gente vai ter um conhecimento de quais assuntos tem mais tendência para cair, quais não tem, né? A gente sabe que a produção acadêmica em Alagoas tem crescido bastante, principalmente a partir dos finais dos anos 90, anos 2000 para cá. No entanto, o tempo que circula da academia para a sociedade é longo, né? E não é tão fácil assim. Então a gente sabe mais ou menos que se trabalha mais com os clássicos e tudo mais. Bom, o que a gente vai começar, como a gente vai começar com Alagoas, né? A gente vai entender a ocupação do território alagoano, né? Alagoas inicialmente vai se inserir dentro da história da América Portuguesa como território de Pernambuco. Alagoas vai fazer parte da capitania de Pernambuco, né? Vai ser um território, depois vai se transformar numa comarca e por fim vai se emancipar, tornando-se uma capitania hereditária, né? Então a gente vai estudar esse processo de transformação, mudança, crescimento, busca de autonomia, conflitos e tudo mais. Bom, inicialmente Alagoas era povoada por quem? Por indígenas, né? Diversas tribos ocupavam o território alagoano, principalmente do tronco tupi. Vamos para o nosso material, a gente vai encontrar um pouco dessas tribos, né? Bom, Alagoas era uma mata virgem onde viviam muitos índios. A gente vai ver aqui alguns das principais tribos, né? No sul eram os caetés e suas tribos, como os cabembes instalados em Viçosa, no norte os potiguaras e demais tribos eram abacatiaras, que viviam nas ilhas de São Francisco, umãs, no Alto Sertão, as margens do rio Moxotó, chucurus, em Palmeiras dos Índios, aconãs, careris, coropotós e carijós, as margens do São Francisco, Volvés e pipieiros no extremo ocidente de Alagoas. Bom, não existiam somente esses, né? A gente colocou aqui alguns das tribos indígenas. A ideia é a gente entender o quê? Pode voltar para mim. A gente entender o quê? Que Alagoas era um território muito povoado, né? Não era um local inabitado. Quando os portugueses chegam aqui, eles encontram índios, milhares de indígenas, né? A ocupação vai se dar através de trocas desse território, através de comércio e principalmente através das guerras, né? Os portugueses vão fazer muitas guerras contra os indígenas. A principal delas vai ser a Guerra dos Caetés, que vai ser um tema que nós vamos nos deter mais um pouquinho daqui a pouco. Bom, para falar da ocupação do território alagoano, nós temos que falar dos três focos de ocupação. Alagoas vai ser povoada, ocupada a partir de três focos iniciais e um foco complementar. Então seriam 4 focos. Normalmente nos livros se fala de 3 focos do povoamento alagoano, certo? O complementar a gente vai falar, mas só para você entender que vai haver um 4º foco. Mas em provas, em questões se fala em 3 focos. E quais seriam esses? Bom, o primeiro foco seria Porto Calvo, né? Região norte de Alagoas, sempre pegando o quê? O litoral, que já fica da divisa com Pernambuco, que hoje seria Pernambuco, né? Na época era uma coisa só. E a região de Porto Calvo vai ser, qual atividade vai ser explorada? Pau-brasil vai retirar de madeira? Vai ter pesca? Vai ter, mas essencialmente a plantação, cultivo, né, do açúcar, a produção da cana-de-açúcar, tá ok? Esse é o primeiro foco de povoamento alagoano. O segundo vai ser a região central, a Vila de Alagoas, ou Alagoas do Sul e Alagoas do Norte. O nome já nos fala, né? Remete a Alagoas, as águas. Essa região que hoje é conhecida como o município de Marechal Deodoro, que já foi capital de Alagoas, do território alagoano. Bom, e o terceiro foco
vai ser Penedo. Penedo, cidade que fica às margens do Rio São Francisco, vai determinar o fim da capitania de Pernambuco, vai ser um entreposto extremamente importante para o Estado, porque tanto determinava o fim da capitania de Pernambuco, como vai ser também a porta de entrada para o sertão, os sertões a qual os portugueses vão desbravar o agreste, o sertão, não só alagoano, mas também adjacente, né? Então, em Penedo vai se desenvolver o que se fala da civilização do couro, né? A pecuária vai ser extremamente forte na região de Penedo. Um ponto interessante para a gente, logo de cara, a gente vai ouvir falar muito da história da civilização do açúcar. No entanto, não tem como entender a história de Alagoas se você se apegar somente a esse prisma de civilização do açúcar. A história de Alagoas é muito mais do que a história da civilização do açúcar. Não tem como se entender Penedo, não tem como se entender Arapiraca, não tem como se entender região sertaneja e o agreste se você se apegar ao prisma da civilização do açúcar. A história de Alagoas é muito mais que a história da civilização do açúcar. Penedo vai crescer a partir de quê? Da pecuária, do comércio marítimo. Depois o algodão vai entrar na sua história. Então, Penedo vai ser uma das principais cidades da história alagoana do período colonial, imperial. E hoje é uma cidade riquíssima culturalmente, turisticamente. Por quê? Devido a essa sua riqueza. E como é que você vai entender a riqueza de Penedo se você for pensar somente na cana? Não há, não é verdade? Então, logo de cara a gente tem que desmistificar uma coisa que é fundamental atualmente. A história de Alagoas não é a história da civilização do açúcar, né? Ela é muito mais que isso. O açúcar é importante, claro que é fundamental, mas essencialmente não é só o açúcar. Tá ok? Bom, vamos para o nosso material. A gente acabou de ver, né? Porto Calvo, considerada a mais antiga, e a gente vai ver um pouquinho também que há uma certa relação de confusão, mas não somente confusão, porque é relacionada às datas. Portugal foi sempre colocada como a mais antiga, né? A freguesia atribuída a Cristóvão Lins, a que foram doadas, criadas freguesia a partir de 1575 e elevada à vila em 1636. No centro do litoral situa-se entre as duas lagoas que deram o nome ao povoado, Alagoas ou Alagoas do Sul e do Norte, a partir de 1611. O ponto controverso da ocupação do território alagoano está em Penedo, né? Segundo Tomás Bonfim Espíndola, está entre 1522 e 1525. Quando nós pegamos o território, a ocupação a partir de Manuel Diegue Júnior é 1560. Oficialmente, a ocupação do território alagoano, Penedo se coloca a partir de 1560, né? E Penedo vai ser elevado à vila em 1636. E agora, professor, qual data ser levada a cabo? Bom, eu aconselharia levar 1636 como fundação da vila, e normalmente se coloca com 1560 como data da fundação, mas em questões já foi visto até utilizando essa data de 1575 também como data da fundação da freguesia em Penedo. Então, é um ponto controverso. Tem que se apegar normalmente ao contexto que ela for colocada na questão, porque vários autores exploram datas diferentes, né? Isso é importante para a gente ter o conhecimento, saber todas as datas e saber se apegar à data oficial. Qual seria o quarto foco complementar, né? O quarto foco, o complementar aqueles três primeiros, pode voltar para mim, por favor. O quarto foco complementar os três primeiros vai ser qual? Vai ser Palmares, vai ser o Quilombo dos Palmares. A ocupação daquele território, né, e a luta para destruir Palmares vai acabar constituindo-se num foco de povoamento. Como assim? Após a derrota
e expulsão e assassinato dos quilombolas, aquele território vai ser dividido e vai ser entregue, né, como pagamento, como premiação, até para ser ocupado, como Sesmarias, para evitar a criação de novos quilombos e novas ameaças ao projeto colonial. Então, esse seria o quarto foco complementar, que seria a ocupação do agreste alagoano e também, não só alagoano, mas também um pouco do agreste pernambucano, atualmente, né? Então, após a derrota, no final do século XVII, após a queda dos Palmares, esses territórios que eram quilombo vão ser divididos em Sesmarias e dados aos conquistadores, tá ok? Mas, historicamente, nos livros, nos clássicos, nós falamos dos três principais focos. Isso é muito recorrente em provas. Porto Calvo, Alagoas, né? Vila de Alagoas ou Alagoas do Sul e do Norte e Penedo. Bom, vamos para o nosso material. Vamos entender como Alagoas se inseria dentro desse contexto pernambucano, né? Então, como é que Alagoas vai se dividir? Né? O rei português Dom João III decidiu em 1534 dividir o território brasileiro em 15 faixas de terra, as conhecidas como capitanias hereditárias. Né? O direito de administrá-las era vitalício e hereditário. Era concedido aos donatários. Os donatários eram aqueles que possuíam as capitanias. Eles eram nobres ou burgueses que se comprometiam a arcar com os gastos internos, repassando grande parte dos rendimentos à coroa portuguesa. A regulamentação do sistema era feita por meio de dois documentos, a carta de doação e o foral. Eles estabeleciam os direitos e deveres do donatário e da coroa. Né? O donatário qual era? Aplicar a justiça e podia doar sesmarias, fazendas e cobrar impostos relativos à agricultura e à exploração dos rios. A coroa tributava a exploração do pau-brasil e das especiarias e dos metais preciosos. Bom, vem para mim. Bom, pessoal, então Alagoas se insere nesse contexto. Que contexto? Fazia parte da capitania de Pernambuco. A ocupação desse território vai se dar principalmente a partir dos rios, né? Por isso que Alagoas, esse nome nos é característico devido à importância. A gente já está vendo a questão histórica, mas geograficamente temos que deixar claro, isso é fundamental para vocês, né? Entender o quê? A importância dos rios e lagoas para a história de Alagoas, né? A história desse estado. Por quê? Ora, através dele, né, os lagoas, Mundaú, Manguaba, os rios que vão penetrar, o Rio São Francisco que vai levar ao sertão, né? Esse componente geográfico, a água, ele é determinante para a ocupação do nosso território. Então, tanto Porto Calvo, quanto Vila de Alagoas, quanto Penedo, é através da água, da sua localização, que vão se fazer grandes territórios, no sentido de que serem primeiro ocupados e se desenvolverem dentro da região. Esse componente geográfico é fundamental e ele é costumeiramente cobrado, né? Que se fique bem claro. Então, entender isso é fundamental. Então, Alagoas já se inseria dentro da capitania de Pernambuco. Já sabemos disso. Alagoas é no território de Pernambuco e o seu território vai ser dividido a partir do desejo do donatário. A capitania hereditária nada mais era que um território que era doado, né, pelo rei de Portugal a um donatário. E esse donatário, o que acontecia? Ele recebia aquele território e ele precisava fazer o quê? Transformar aquele território em um território lucrativo. E como é que ele ia fazer isso? Ora, os primeiros 30 anos da ocupação do território brasileiro, houve somente o quê? A produção do pau-brasil, a extração do pau-brasil, né? A produção econômica era muito restrita. Portugal não tinha o interesse, não somente o interesse, mas também os recursos para aplicar no crescimento da colônia. Por quê? Naquele período, e não só naquele período, vai seguir por um bom tempo. Ora, qual era a principal região comercial no nosso planeta? Era o Oriente, as chamadas Índias,
Então o Brasil ficava meio que em segundo plano para Portugal, né? Qual é a ideia inicial de Portugal? Achar os metais preciosos, né? A ideia do metalismo a partir das ideias baseadas no pensamento mercantilista. No entanto, não vai ser encontrado logo de cara ouro, prata, diamantes, esmeraldas. E o Brasil vai passar cerca de 30 anos vivendo da produção, da extração, melhor assim, do pau-brasil, né? Daí que vão ter os conflitos com os franceses também vão começar a partir da chegada, principalmente de corsários, não como... Era mais uma ideia de corsários, chegavam aqui, retiravam, extraíam pau-brasil, viajavam, comercializavam, né? Até que se criaram dois projetos de ocupação pelos franceses, né? A chamada França Antártica, que vai se localizar no Rio de Janeiro, e também um projeto de ocupação lá pelo Maranhão, norte do Brasil. Bom, aqui em Alagoas vão ter também o registro de franceses, tanto é que um desses registros permanece até hoje. A famosa Praia do Francês, que pertence ao município de Marechal Deodoro, ela tem esse nome porque era um local de ocupação dos franceses que vinham para cá, né, a partir de um porto natural, através dos arrecifes daquela praia, e comercializavam, extraíam e levavam para o Brasil daqui. Então os portugueses vão duelar, né, vão derrotar e expulsar os franceses. No entanto, aquela praia acabou conhecida como a Praia do Francês e funcionou um porto que vai ser inicialmente criado pelos franceses, que os portugueses vão utilizá-lo até meados do século XIX. Esse porto do Francês funcionava na Praia do Francês, que vai ser desativado em detrimento do crescimento do porto de Maceió, né, que hoje é o principal porto do estado. Então a gente sabe, está vendo que a vinculação da relação dos franceses com a ocupação também do território, né, e dessa questão econômica. Primeiro, o pau-brasil, mais ou menos a partir de 1530, 1534, você vai ter o quê? A produção do açúcar, né? Portugal vai fazer o quê? Vai ver que não dava para manter a colônia, primeiro, com a produção, com a extração somente do pau-brasil, ou sem investir, sem trazer, sem ocupar, sem trazer pessoas. Então, vai tentar trazer uma atividade econômica que seja lucrativa e que faça com que as pessoas saiam de Portugal e venham para o Brasil investir. E essa atividade vai ser a cana-de-açúcar, né, que já era produzida em algumas outras possessões portuguesas e vai ser trazida para o território brasileiro, né? E a gente pegando das capitanias, das 15 capitanias hereditárias que foram criadas, somente 2 foram consideradas que tiveram sucesso econômico. Quais delas seriam? Justamente a capitania de Pernambuco, né, e a capitania de São Vicente, que hoje seria o estado de São Paulo, né? Então essas 2 foram capitanias que deram economicamente certo. Então a economia canavieira, ela vai chegar no território alagoano, né? Claro, chegando através de Pernambuco, ocupando principalmente a zona litorânea, e ela vai fazer com que esse território seja povoado, seja ocupado, sejam criados o quê? Freguesias, depois vilas, a ocupação religiosa, né? Não podemos deixar de citar e de falar a ocupação da Igreja Católica, a importância deles nesse processo de ocupação do território. Bom, vendo a ocupação do território a partir da cana-de-açúcar, a gente consegue entender um pouquinho mais da história de Alagoas, né? E vimos a importância dos rios, vimos a importância também, agora, do início do açúcar, né? Vai ser o elemento povoador. E o que mais também vai lembrar da importância? Ora, do casamento, a união de famílias, a união de familiares, né? A partir desse processo, que você vai ter o quê? Principalmente a concessão e a entrega de 6 Marias. Daí as famílias vão se fortalecendo, vão ocupando o território, vão casando familiares com familiares, juntando famílias. Então vai ser importante demais o quê? Esse componente cultural do casamento, né? Do casamento católico, que era a ideia, e tinha esse componente dentro do casamento extremamente político e econômico, que era a junção de famílias, de certa forma, poderosas, e vai influenciar muito a divisão do território, das terras,
com famílias extremamente poderosas que vão ocupar muitos territórios. Bom, vamos dar uma olhadinha só aqui no mapa para a gente ver como estavam divididas as capitanias, né? Foram 15 capitanias, né? A gente lembrando que o Brasil, a região ocupada inicialmente, não se compara, né, ao que nós conhecemos do Brasil como hoje, e as principais capitanias vão ser justamente Pernambuco e São Vicente, né? Pernambuco era capitania de Eduardo Coelho e São Vicente de Martim Afonso de Souza. Bom, vamos para um outro tema. Pode voltar para mim, por favor. Bom, vamos para um outro tema também. Ora, que faz parte também desse processo de ocupação, que é qual? A Guerra dos Caetés. A Guerra dos Caetés também vai ser um componente fundamental para a ocupação do território alagoano. Principalmente de que região? Região de Coruripe, região que vai estar estendida de Coruripe, Penedo e também um pouco da região de Marechal, mas principalmente a região ali de Coruripe, Poxim, né? Se fala muito disso. Por quê? Ora, esse fato histórico da Guerra dos Caetés envolve a morte de um religioso, envolve também uma grande guerra e envolve a destruição de uma grande tribo indígena, e isso resultou na ocupação desse território e também no grande processo de destruição da cultura indígena em Alagoas e do êxodo indígena, principalmente para o sertão alagoano, né? Vão começar a fugir, rumar do litoral para o sertão devido à violência com que vai se dar esse grande fato histórico. Bom, vamos de volta para o nosso material para acompanhar o que foi a Guerra dos Caetés, né? A Guerra dos Caetés, pessoal, ela vai acontecer na parte sul da capitania de Pernambuco. Foi palco de um grande conflito e foi a guerra contra os índios caetés, né? Ela vai se dar com o assassinato do bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que partia para a Europa denunciar a corrupção do governo geral ao rei de Portugal. Chegando ao litoral alagoano, né, seu navio naufragou entre o rio Coruripe e o rio São Francisco, e quase toda a tripulação, inclusive o bispo, foram vítimas de um ritual antropofágico dos índios caetés. Vale a pena salientar o quê? Que tal episódio foi resultado de uma prática de uma vingança tribal contra um ataque anteriormente sofrido por aquele grupo Tupinambá, segundo nos afirma o historiador alagoano Manuel Maurício de Albuquerque. Bom, pessoal, vem para mim, por favor. Bom, só lembrando uma coisa, né? Fatos importantes para deixar claro. Bom, a morte do bispo Sardinha está relacionada a quê? Há já um conflito, né, entre índios, caetés e portugueses. Relação que inicialmente se fala que tem de comércio, mas se fala que os índios caetés eles nunca foram muito chegados a ter boas relações com os portugueses. Nunca tiveram relações muito amistosas. Já sofriam ataques. Então, nesse fato, se fala que com o naufrágio do navio do bispo, a tripulação vai para a costa, no entanto, eles são capturados, né, e são devorados. No entanto, temos que fazer uma outra ressalva aqui, que é uma coisa muito importante, né? A diferença entre ritual antropofágico e a ideia do canibalismo. Porque é muito comum, isso pode cair numa prova, o quê? Uma pergunta que tem um tom malicioso. Ora, o que é o canibal? O canibal é aquela pessoa que se alimenta da própria espécie para matar sua fome, né? Aquela outra faz parte do seu cotidiano, né? E a ideia do ritual antropofágico é diferente. Devorar o outro não é um hábito de alimentação costumeira, mas uma ideia de um ritual que é o quê? Que faz parte dos requisitos não só da guerra, porque dentro dos Tupinambás, e os caetés estão no tronco dos Tupinambás, o ritual antropofágico, né, ele é um componente muito importante do processo da guerra. Os Tupinambás têm a guerra como um dos processos mais importantes dentro da sua cultura. São tribos que vão conquistar diversas vitórias sobre diversos outros povos, e hoje em dia tem uma literatura bastante interessante sobre a história dos Tupinambás e como eles
os Tupinambás da costa, e como eles cresceram e como eles prosperaram por muitos e muitos anos até a chegada dos portugueses, né? Então eles se detinham a guerra, eles tinham uma cultura bélica, e o ritual antropofágico era um ritual que levava a cabo através de um processo de quê? É um ritual que por muito foi considerado selvageria, porque, ora, matou-se um bispo, um religioso, ele foi devorado, né? Os portugueses viram os indígenas como o quê? Como selvagens, né? E isso acabou justificando uma ação muito mais violenta, muito mais brutal de Portugal, dos portugueses, contra esses indígenas. Na verdade, acabou justificando, acabou dando o quê? Como a gente pode falar? Como acabou dando um motivo a qual eles já queriam, né? Para poder ter uma ação muito mais violenta e a prática do extermínio e também da escravidão indígena aqui em Alagoas foi muito forte após esse fato. Então vocês têm que lembrar o quê? Ritual antropofágico é diferente de você dizer que ele é o quê? Canibal, tá ok? Uma coisa é a utilização do ritual militar, espiritual, que faz parte do contexto da guerra, né? Com uma ideia de você derrotar o seu inimigo, e você derrota ele de tantas as formas que ele é devorado como parte do ritual. E a ideia de canibalismo, que é a simples ideia de você manter na sua cadeia alimentar a mesma espécie e você se alimentar dela. Então são duas coisas diferentes e isso pode ser utilizado, né? Dentro do ritual dos Tupinambás, pessoal, tinha uma certa, sem querer puxar a sardinha para o lado dos Tupinambás, desculpa a piada mal feita, mas tinha uma certa beleza. Olha só, até de se emocionar, viu? Vocês vão até ficar um pouco emocionados com o que acontecia. Ora, quando o indígena ele dominava um outro guerreiro ou um inimigo, é aquele cara levado para a tribo para ser devorado, mas existia uma série de situações que se conta. Ora, inicialmente ele era colocado até para participar da festa da vitória. Aí ele era dado bebida, era dado comida. Se fala também, né? Claro, os seus pelos eram raspados, porque ele ia ser devorado, né? Se fala também que a ele era entregue uma índia, na qual ele ia ter uma última noite, né? Então, aquele que tinha sido derrotado, ele tinha direito a ter uma última noite de prazer, uma última noite de amor. No outro dia, quando ele acordava, né? Claro, ele devia estar sendo vigiado, ele ia ser levado para ser o quê? Assassinado, né? Mas isso não era simples assim. Existia todo um ritual, né? E ele era amarrado. Vamos lá para o material que eu tenho uma imagem aqui. Ora, essa imagem aqui, pessoal, interessante. Essa imagem é de autor anônimo, né? Normalmente, essa imagem aqui do bispo Sardinha, dificilmente ela aconteceu dessa forma. Aqui é mais uma representação do bispo, né? Pedro Sardinha. Normalmente, o que acontecia? Essa é a imagem real de como se executava a partir do ritual do Caeté Tupinambá. Como assim? A vítima, né, que ter sido derrotado, ele era amarrado, né, com a corda chamada maçaroca, e ele era executado a partir de um tacape, né? Nessa imagem é muito mais uma representação para você, né, identificar quem era o bispo, né, ajoelhado e orando, mas normalmente ele era executado com uma paulada na cabeça. E a partir do momento que ele era assassinado, as índias já corriam para o seu encontro para fazer o quê? Volta para mim. As índias corriam para o seu encontro para fazer o quê? Já iam limpando o seu corpo, tirando os pelos que restavam, tirando as vísceras. Dizia-se que tudo era aproveitado. E como é que eu falei que o ritual era bonito? Ora, existe um quê de humanidade. Primeiro, se dava a ele uma última refeição, dele se comer bem, dele beber,
dava a ele uma oportunidade de ter uma noite de amor, né? E quando ele era assassinado, essa mulher que se fazia uma mulher, essa mulher que era uma mulher provisória, chorava um choro pela morte daquele homem que ela passou a noite anterior. Então, por quê? Porque pelo menos dentre aqueles ali, alguém iria chorar a morte daquele índio. Você vê que interessante, né? Mesmo sendo inimigo, mesmo querendo matá-lo, mesmo sabendo que ia devorá-lo, a ideia de se colocar alguém que ia pensar e chorar por você naquele momento de morte, né? E a pessoa, o indígena que executou com aquele tacape, ele ficava proibido de se alimentar das partes daquele que ele matou. Normalmente ele se recolhia no luto pelo fato dele ter matado, né? Dele ter executado o outro. Então, e aquela coisa, né? Então, não era uma coisa, era uma coisa selvagem? Era. Mas será que os portugueses e nós, hoje em dia, não fazemos coisas, e nós nos vemos na televisão hoje em dia também, coisas tão brutais ou mais brutais quanto? Não é verdade? Então, havia um quê de humanidade nesse ato, que era um ato militar, né? Que era um ritual militar e espiritual. E tudo era aproveitado das vísceras, né? Que se fazia o que a gente hoje dá para as criancinhas, o famoso mingau. A palavra mingau vem daí, né? Que era o prato que se dava das vísceras, fazia-se uma papinha para a criançada comer, que beleza, né? Então se aproveitava tudo, os órgãos, braços, perna, todo o corpo era devorado. E também era colocado na panela, né? O que não dava para ser devorado seria derretido num caldo e se tomava também. Então se aproveitava tudo daquela pessoa, né? E era um ritual espiritual. Consequência desse ato, como a gente já falou, é justamente isso. A transformação de Alagoas, a ocupação desse território, as terras de Cururipe vão ser cada vez mais ocupadas, vai haver uma grande guerra contra os caetés, milhares de indígenas vão ser assassinados, tantos outros vão ser escravizados e muitos, na verdade, os que sobraram vão tentar fugir para o sertão. E outras tribos vão acabar entrando nessa, vão acabar sofrendo com essa ação muito brutal dos portugueses. Então vai haver um verdadeiro êxodo do litoral alagoano para Agreste e principalmente sertão. Atualmente a gente sabe que as tribos que vivem em Alagoas estão muito mais no Agreste e sertão alagoano. Então, para a gente finalizar essa nossa primeira aula, a gente viu o quê? A ocupação do território alagoano, e dentro desse território alagoano, a gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas, a gente vai ver o quê? Vamos para o nosso material aqui. Ora, para a ocupação do território alagoano, nós temos o quê? Essencialmente, pegando nos fatores econômicos. Inicialmente, o pau-brasil, que vai ser retirado pelos franceses, mas claro que também pelos portugueses. Depois, a cana-de-açúcar, dentro do século, ainda no século XVI, né? E até hoje a cana-de-açúcar faz parte da economia alagoana, né? Mas ela começa muito forte a partir do século, final do século, não é do século XVI, mas a partir do século XVII. Uma coisa que se fala muito pouco na história do Alagoas, a gente vai falar um pouco mais da economia, nós vamos nos deter mais sobre a economia. Agora a gente vai dar somente uma pincelada para nas próximas aulas a gente nos debruçarmos mais. Ora, a madeira vai ser uma das principais atividades por muito tempo. E eu não estou falando somente do pau-brasil. Para além do pau-brasil, a madeira, pessoal, vai ser utilizada não só a do pau-brasil para a extração e venda na Europa, mas a madeira que vai ser transformada em navios, em casas, em cercas, em lenha. Então a madeira vai ter um grande comércio. Esse comércio vai ser tão poderoso, de certa forma, que em Alagoas vai ser criado um cargo, no século XVIII, de conservador das matas. Não para conservar, deixar tudo bonitinho, mas para organizar a extração e venda da madeira, que vai ser uma atividade extremamente lucrativa. A mandioca, né, essa nossa raiz, já era produzida pelos indígenas, vai ter uma produção de subsistência. Porque se fala muito pouco da mandioca também, da madeira, da pesca na história alagoana? Porque se fala muito pouco dessas atividades? Ora, pode voltar para mim, por favor.
Por que se fala muito pouco dessas atividades, pessoal? Porque na historiografia, não só alagoana, mas como na brasileira, quando se falava da economia, se pensava o quê? A economia que se vende e tudo que é exportado. Então sempre se colocou nos livros, mas o que era o quê? Exportado, levado para onde? Para Portugal. Aquilo que fica mais aqui no território brasileiro, sempre foi relegado a segundo plano, nunca foi alvo de tantos trabalhos acadêmicos. Hoje já se sabe da importância da pesca, né, que foi utilizada também não só na subsistência, mas também aonde? Na troca, o escambo, se utilizava peixe para trocar mercadorias. Né? Se fala, se tem registro, na verdade, né? Se fala não, se tem registro, que na troca até de escravos, né? De peixes por escravos. A gente vai ter também a pecuária, que vai se desenvolver no sertão, que a gente vai falar mais disso também, e o algodão, que vai começar no final do século XVII e principalmente a partir do século XVIII, que vai ocupar agreste, sertão, né? Vai ser muito importante dentro da história de Alagoas. Então a gente hoje está fechando essa nossa primeira aula, né? Pessoal, bom, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro e vamos dar continuidade com os próximos assuntos de história de Alagoas. Até mais.